Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, no dia 13 de outubro, quinta-feira, 13 de outubro, da 28ª semana do Tempo Comum. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um dia na presença do Senhor. Como é que você está? Como é que está a sua casa? Eu espero que esteja tudo bem para a glória do Senhor. Amém? Seja todos e todas muito bem-vindos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um com paz, prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 47 ao 54. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós que estáis edificando sepulcros para os profetas que os vossos pais mataram. Vós servis assim de testemunha das obras de vossos pais e as aprovais. Porque em verdade eles os mataram, mas vós edificais o sepulcro. Por isso também disse a sabedoria de Deus: Eu enviarei os profetas e apóstolos, mas eles darão a morte. A uns perseguirão a outros. Ai de vós, doutores da lei, que tomaste a chave da ciência, e vós mesmos não entrastes, e impede os que vinham para entrar. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a importuná-lo fortemente e persegui-lo com muitas perguntas, armando-lhe de maneiras ciladas e procurando surpreendê-lo em alguma palavra da sua boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui no Manhã com o Evangelho, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, Jesus, nesse texto, Jesus está no embate. Jesus está no embate contra os fariseus, contra a hipocrisia daqueles homens em que buscava falar uma coisa, mas vivia outra completamente diferente. O embate de Jesus aqui nessa manhã, irmãos, nesse texto que nós estamos meditando, é um embate espiritual. Parecia ser apenas discussões de homens com Jesus. Mas, na verdade, o embate aqui, ele também é satânico. Ele é mau. É o próprio inimigo usando aqueles homens para tentar paralisar Jesus. Mas Jesus, ele mantém firme, queridos e queridas, falando a verdade do Evangelho, anunciando as boas novas do Senhor. Anunciando, queridos e queridas, que aqueles homens haveriam de pagar as maldades, porque Jesus usa assim, ai de vós. O ai, querido, de vós é alguém que está fora do alinhamento de Deus. O ai de Deus, querido, é para aquele que está fazendo uma coisa que não agrada o Espírito Santo. Jesus vai falar que aqueles homens, eles edificavam sepulcros para os profetas que os seus pais mataram.
E Jesus vai falar o quê? Que eles eram coniventes com a morte dos profetas. Eles eram coniventes, amados irmãos, com aquilo que o passado fez. Porque eles tentavam justificar os meios pelos fins. Mas aí Jesus vai dizer assim para eles, não dá, não tem como, não muda, né? Anunciar o sepulcro, né? Edificar o sepulcro, não vai mudar o que foi feito. Mas há de vocês, porque estão levando aqueles homens à morte também. E aí eu falo para você, meu amigo e minha amiga, nessa manhã, que nós devemos sempre nos posicionar contra as injustiças. Porque quando a gente não se posiciona contra as injustiças, nós estamos sendo coniventes com elas. Martin Luther King fala que ele não tem medo dos gritos dos maus, mas o que deixava ele com medo era o silêncio dos bons. Por isso nós precisamos sempre, diante de todas as adversidades, todas as maldades do mundo, nós precisamos nos posicionar a favor de Deus. Nós precisamos nos posicionar a favor do Evangelho, a favor do reino dos céus. Caso contrário, amados irmãos e irmãs, nós estamos sendo coniventes com o mal. Aqueles homens ajeitavam o sepulcro dos profetas que os pais deles mataram, que a geração anterior deles mataram. E eles queriam que aquilo ali fosse como absolvição. Mas Jesus vai dizer, vocês são igual a eles. Vocês edificam aquilo que o pai de vocês fizeram. Jesus vai dizer ainda que eles tomam a chave da ciência e eles não entram e não deixam ninguém entrar. Já viu aquela pessoa, queridos e queridas, que não faz, mas também não deixa ninguém fazer? Já reparou, amados irmãos, aquela pessoa que não quer ir buscar, mas também critica quem vai buscar? Por isso Jesus fala que para essas pessoas, Jesus ele diz, ai, que nessa manhã, amados irmãos e irmãs, possamos estar sempre ao lado do Evangelho, que possamos, queridos, se não pudermos ajudar, se não pudermos, querido, contribuir, que não sejamos pedras de tropeço para a vida de ninguém. Porque aqueles fariseus, eles eram a pedra de tropeço na vida do próximo, na vida dos mais fracos. Nessa manhã, ou você seja bênção, ou você não atrapalhe a vida de ninguém. Nós aprendemos isso com esse evangelho de hoje com uma simplicidade muito grande, querido. Não impeça ninguém de ir para frente se você não pode impulsioná-la. Porque os fariseus não entravam pela porta da ciência e eles não deixavam passar. Por isso o Senhor nos convida nessa manhã a vigiarmos, a orarmos e principalmente sermos bênção na vida do nosso próximo. Queridos e amados irmãos e irmãs, nós temos esse grande desafio. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Se você não pode abençoar, não amaldiçoe. Seja uma bênção na vida do próximo. O texto vai dizer, queridos, que Jesus, ao sair dali, ele sai com uma guerra muito mais travada. Eles tentavam pegar Jesus de todos os jeitos. Eles tentavam, queridos, fazer com que Jesus caísse nas suas palavras. Mas Jesus permanecia firme. Toda vez que você se posiciona no lado certo, vão se levantar contra você. Toda vez que a gente, querido, se levanta
para fazer a vontade de Deus vão se levantar contra a gente. Mas Jesus não caía e Ele não vai permitir que você caia. Que nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, você possa pedir ao Senhor: Senhor, eu não quero ser uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Eu quero ser uma ponte sobre as águas. E eu quero ser alguém que faça a tua vontade. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, amados irmãos e irmãs. Que o Senhor nessa manhã nos faça verdadeiramente homens e mulheres comprometidos com o Evangelho. Homens e mulheres queridos que façam a vontade de Deus. E que nós possamos ser como o próprio Jesus era. Alguém que aonde chegava, marcava o lugar. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Sermos essa bênção por onde quer que formos, em nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor de bondade e graça, muito obrigado pelo Evangelho de hoje, pela Tua Palavra, por cada pessoa, Senhor, que está aqui nessa manhã, ouvindo o Evangelho, que irão escutar ao decorrer do dia. Que a Tua bênção, Senhor, seja sobre ele e sobre ela. Que nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, essa palavra seja fundamentada em nosso coração, fundamentada em nossas vidas, para que possamos, Senhor, experimentar qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Deus, nessa manhã, nos ajuda a ser, Deus amado, uma bênção para a vida do nosso próximo. Nós não queremos ser como aqueles fariseus que, Deus amado, não tinham, Senhor, Deus amado, vontade de ajudar, mas apenas de complicar a vida do próximo. Que nessa vida, se a gente não for ser bênção, que a gente não seja maldição, mas que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos como Cristo é. Que o Senhor fundamente essa palavra no nosso coração e nos ajude. Pedimos isso orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém, queridos e queridas? Que Deus te abençoe nessa manhã, que você seja uma bênção aonde você estiver, no ambiente que você conviver, você seja uma bênção, amém? Seja um missionário, uma missionária nessa manhã, compartilhe essa live, compartilhe, querido, pelo YouTube, né? Curta essa live no YouTube, querido, para ajudar esse canal de evangelização, amém? Envie pelo menos para 3 pessoas das suas listas de contato, abençoe outras vidas. Pode ter certeza, o Senhor está te contemplando. Recebamos a bênção do Senhor nessa manhã. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho agora, daqui a pouco na lista de transmissão pelo YouTube ou esporadicamente no Facebook. E não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém e amém. Amém, amados irmãos, querendo o Senhor e nos dando vida, amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Ore por mim, irmãos e irmãs. Tenho passado um período na minha vida de muita correria, nesse término de faculdade. Peço ao Senhor para me dar estrutura e suporte para permanecer firme com todas as atividades que nós precisamos oferecer e dar. Amém? Que nossa vida seja gasta na presença de Deus. Fiquem com Deus, graça e paz.